método de estudos para a semana de prova. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata e eu estou gravando sequência de vídeos, por isso que eu vou estar com a mesma roupa e comendo pinhão. Peguei muito pinhão pra comer. Primeiramente, não menos importante, meu método de estudo de semana de prova é básico, porque como eu já fiz ali, eu gosto de colocar o cronograma de estudos. Eu tô na faculdade, então eu só tenho 4 disciplinas para estudar. Graças a Deus. Que são 4 disciplinas, e é isso. 4 disciplinas padrão para estudar. Mas o que eu gosto de fazer? Eu tenho 3 provas. A P1, a P2 e a S. Agora eu estou a caminho da S, que está finalizando o período, graças a Deus. No primeiro semestre eu vou parar de ser caloura e vou para o segundo. Tá bom, como funciona? Eu gosto que os professores na minha universidade, eles entregam as provas antigas. As provas, por exemplo, já corrigiu, já me entrega. E o que eu gosto de fazer nessa questão? Escrever nessas provas e recorrigir meu erro. Por exemplo, eu errei tal questão. Aí o que eu faço? Errei a questão? Beleza, errei a questão. Aí eu vou ver o porquê eu errei. Que às vezes eu erro por bobagem, gente, por falta de atenção. Sem zoeira, é por falta de atenção, coisa que com certeza eu acertaria. Só que por bobagem, errei. Ou eu não sei se diferente alguma questão trabalhada em aula, mas é da mesma resposta. Terrível, mas acontece. Eu gosto muito de fazer resumo das matérias. Eu tenho uma mania que ter o conteúdo dado em aula. Aí eu tenho um caderno pra no outro dia passar limpo. E em outro momento eu gosto de pegar e passar pelo computador. O meu caderno digital para fixar o conteúdo e também fazer resumos. Por exemplo, eu leio um artigo. Na faculdade de Direito, faço Direito. As pessoas, os professores, disponibilizam muitos PDFs, sério, sem zoeira, muitos PDFs. Muita coisa pra ler. E o que eu gosto de fazer a cada leitura ou capítulo, se é muito longo os artigos, resumo. Eu gosto de resumir nos flashcards, aqueles pequenininhos, sabe, de resumo próprio. Eu amo. Por quê? Porque é maravilhoso, é rápido, não é, às vezes não, mas assim, eu gosto, porque assim, por exemplo, eu me lembro de alguma coisa, releio aqueles resumos que são pequenos, não, eu gosto de fazer coisas pequenas de resumo. E já me recordo. Isso eu gosto de fazer até em questão que às vezes pra prova o professor fala, tá, gente, estuda em tal caso que vai cair sobre, por exemplo, atividade penal, concurso de pessoas. Aí vai cair. Isso, aí ele avisa e a gente estuda por aquele método. Quer dizer, estuda o caso que vai explicar, se, por exemplo, uma condenação de um réu, alguma coisa que nem a gente tá usando logo no início do ano a gente estudou em questão do um jogador Robinho, se eu não me engano, que teve a pena da Itália transferida pro Brasil, se eu não me engano, acho que foi. Que é jeito penal um pouco de internacional, pra ver como funcionavam as leis. Eu achei que ia ter mais no final do curso, mas não. E ele passou, a gente falou, gente, vamos estudar as regras que eles usaram pra fazer ainda ter um trabalho. Pra fortificar mais a nossa mente. Pra fortificar esse trabalho e pra entender como que funcionou que na P1, que foi a primeira prova, caiu muito esse conteúdo, sem zoeira. Muito esse conteúdo. E aí, os professores da minha instituição, eles ajudam os alunos, são preocupados em questão com a nota. Eu tenho uma que é mais preocupada que outros, tenho, mas assim, é incrível que, tipo, ciência política é chato pra caramba. Mas, tipo assim, se eu não me engano, na primeira prova eu fui mal. E ela, tipo, conversou comigo, explicou meus erros, tipo, chamou pra ir na mesa dela com todos. Isso aconteceu. E foi muito bom, porque na segunda prova eu fui muito bem. E aí, o que acontece? Esse é o meu método, basicamente. Eu pego, faço resumo dos conteúdos que teve. Eu reescrevo muitas vezes pra entender. Eu faço mapa mental, às vezes. Em ciência política eu gosto de fazer mais um mapa mental que é mais histórico, sabe? Direito penal, direito civil. Eu tenho que botar um monte de artigo. O que eu faço? Pego os artigos que mais coloco, pesquiso, grudo na parede e fico lendo. Enquanto eu encargo, sei lá. Ou boto em tablet também, fico relendo. Por quê? Porque é muito importante reler.
E eu gosto de fazer uma coisa na prova, que é faculdade, que é pagar a prova. Aí, vamos fazendo a prova, eu coloco, tipo, entre as letras, por exemplo, sei, se foi chute. De acertei, porque 2 de 6 ficou estranho. Aí 1 de falha, que eu acho que eu vou errar. É isso que eu faço. E o que acontece? Eu dei de dúvida também, que eu não sabia quais eu ficava. Aí quando eu recebo a prova corrigida, né? Claro que eu coloco muito disfarçado, né, gente? Mas assim, quando eu faço a prova corrigida, é maravilhoso. Prova corrigida. Aí eu vejo, as que eu chutei e acertei, eu pego e tento entender o conteúdo do porquê foi aquilo. As que eu sabia que falei mesmo, o professor ele faz correção, né? Então fica mais fácil. Aí eu pego e estudo isso pra ver, pra não errar, né, gente, de novo. Pra não errar. E outras questões, né, gente, dessa questão pra não errar. E aí, as que eu acertei em dúvida, e aí, por exemplo, eu marquei uma e a outra, aí eu vou ver qual. Aí eu comparo, porque a gente, a prova é tipo, eu tenho 1h30 pra fazer mais ou menos. Aí o que eu tenho pra fazer? Eu tenho a questão da prova, né, em si, que é complicada, mas eu gosto de fazer uma questão que é, se eu chutei, por exemplo, eu tô com dúvida em duas, e eu marquei a errada, ou a, sei lá, aí uma das dúvidas eu acertei ou errei, o que eu faço? Eu comparo com a outra pra ver o porquê não poderia ser a outra. Eu até questiono o professor na hora, depois eu escrevo. Ou pesquiso na internet questão disso, do porquê não poderia ser uma ou outra. Porque realmente, gente, o que nos leva mais ao erro, à falha, é não procurar o porquê tu errou, porque tu fica com raiva de uma prova. Tu pega, deixa na gaveta ou rasga. Eu nunca fiz isso. Minha avó me ensinou a nunca fazer isso. Por quê? Que é uma base pra tu estudar. Aí eu gosto de ver, tipo, as questões das provas. Aí eu pego e fico olhando as notas, sabe? Tipo, ai, essa tá mais alta que a outra. Isso e aquilo, sabe? Tipo, ver as notas aumentando, o teu esforço e tal, é muito legal. Mas assim, tem que ter estratégia de estudos, porque senão fica difícil. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Obrigada por terem assistido até o final e eu estou lutando para descascar esse pinhão. É isso. Muito obrigada.